Olá, bem-vindo a todos aqui no Baú do Trader. Estivemos aí uns dias aí em trânsito. O Ursiano não está conosco, não quis sair ali de São Paulo, então estamos aqui no nosso QG do Baú do Trader. Aqui realmente é o QG do Baú do Trader, né? E na ausência do Ursiano, eu convidei aqui essas duas personalidades, que são as personalidades aqui que entendem muito do caos, realmente do caos, daquelas forças, tal, do caos. Eu nunca vi realmente uma situação tão caótica como a gente está passando agora em agosto. Aí muitas matérias jornalísticas e tal ficam contando, eles adoram contar, vocês já viram? Era igual a guerra da Ucrânia, né? 30 dias, 31 dias, 35 dias, 45 dias, 120 dias, 200 dias, eles adoram contar, né? Então, como se servisse para alguma coisa. Então diz assim, mas a sequência de quedas nunca antes na história desse país, ou talvez há 30 anos, 40 anos, tal. Isso não é. Eu já vi magnitude de queda numa velocidade simplesmente 10 vezes, quase 10 vezes maior do que nesse período, por exemplo, um espaço de tempo muito curto. Em 97, em 98, depois em 2001, né, na crise lá do ataque das Torres Gêmeas, depois em 2008. Então, assim, sinceramente, o que mata realmente é a intensidade da variação. No crash ali de 1987, se vocês analisarem, ele depois de algumas semanas, ele até se recuperou, mas a magnitude ali no meio de outubro de 87 foi tão grande que os ajustes de quem estava alavancado, tinha que pagar ali o ajuste, foi mortal. Nesse mês de agosto, não. Vocês vejam que é uma morte lenta e gradual. Uma sequência de quedas, vejo de magnitude, se a gente analisar, de magnitude pequena, mas constante. Então, preparei aqui para vocês uma breve análise. Esse é o Ibovespa, né, diário, que eu já havia mostrado para vocês dias atrás, e que eu vejo que existem três períodos muito nítidos nesse ano de 2023. Existe um primeiro período, logo no início do ano, que vai até o começo de abril, onde o índice ele definhou, foi caindo. Veja a magnitude da queda, né? E aí o jornalista vai dizer que não, agora é o recorde. Não, mas veja o que aconteceu, apesar de você não ter tantos dias seguidos, mas veja a magnitude da queda de janeiro até ali meados de abril. Por quê? Porque era o novo governo falando todas aquelas bravatas, dizendo eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vamos abrasileirar o preço do petróleo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o mercado sentiu, descontou isso no preço. A partir de abril, quando efetivamente decisões foram votadas ali, projetos foram votados ali no Congresso, a coisa mudou. Vocês lembram quanto tempo o ministro da Fazenda levou para apresentar o tal do calabouço? Não, agora vai. Não, é a semana. Não, agora até o final do mês. Não, agora vai. Aí, finalmente, quando ele apresentou, aquilo realmente não passou do jeito que eles queriam. Outros decretos que o governo enviou, como o marco do saneamento também, tomou na cabeça. E as coisas foram realmente indo no sentido de que quem realmente manda, a gente vive aquele parlamentarismo infuso aqui no Brasil, não é declarado, ele é uma coisa meio infusa. E a partir de fim de abril, e aí engatou em maio e junho, esse é o segundo período. Então temos o primeiro período, que é simplesmente o Je suis désolé, aquela coisa toda, os caras falando, aqueles marxistas, sabe, assim, do tempo ali da Guerra Fria, falando todas aquelas besteiras, todos caricatos, octogenários, aquela coisa toda, que vocês sabem, e é fato, porque tá ali, porque é o que eles falaram, né? E o mercado simplesmente reagiu a partir de maio, dizendo, não, olha, não vai ser desse jeito, não será, e o Congresso é que vai realmente pautar, né? E aí nós tivemos maio e junho, eu já alertava, vocês se lembram disso, olha, vocês não pensem que vai subir todo mês 9%, né? Não vai. O segundo período,
ele termina com a instabilidade que ocorreu em julho. E julho foi ficando de lado, não é? Certo? Foi ficando de lado. Por quê? Porque era o recesso. Lembra que eu falei para vocês que a gente era feliz porque estava de férias o judiciário e o legislativo? Foi um mês calmo, tranquilo, bom para sair de férias, nada aconteceu. Quando chegou na proximidade ali de agosto, aí as coisas se reativaram, aquele período que ficou ali meio inativo, deu aquele boom ali naqueles últimos dias ali de julho. Chegou dia 2 de agosto, o Banco Central reduziu a taxa, para surpresa daqueles jornalistas econômicos, para surpresa 50, porque eles queriam os 25 para dizer foi pouco e tal. Os 50 deu aquele cala-a-boca, ele ainda avisou que vai continuar com 50 bases, por exemplo, nas próximas reuniões, provavelmente até o final do ano. E aí, a tendência seria de melhorar o cenário? Não, aí só cai. Esqueça o cenário externo. O cenário externo tem seu peso? Tem. Mas eu julgaria que é apenas 20% do que está acontecendo aqui. A queda do Ibovespa ao longo de todas essas semanas de agosto é, para mim, um choque de realidade, onde todas as bravatas que esse governo vem falando desde janeiro, aliás, desde o período de transição, elas estão caindo por terra. Então, eu já antecipo para vocês. Os próximos 4 meses, quando terminar agosto, só teremos notícias ruins. Só teremos notícias ruins. Porque agora os números vão se impor. Vocês viram o déficit primário em menos 1,4 do PIB, o calabouço travado, brigas do ministro bate-boca, né, do ministro da Fazenda com o presidente da Câmara, por uma questão pífia, simplesmente de rotular os super ricos. Quem são os super ricos? Mas onde estão os super ricos? Os fundos, vamos traçar uma coisa pífia, é só pela narrativa. Esse dinheiro, eu posso até fazer um vídeo, esse dinheiro que eles pensam que vão arrecadar não existe, é uma ficção do que eles vão fazer, eles não entendem absolutamente nada, ou fingem que não entendem em prol de uma narrativa. E eu conheço muito bem como é que funciona essa estrutura offshore, e é mentira que simplesmente estruturas offshore não pagam imposto, como eles têm. O próprio ministro da Fazenda está falando simplesmente uma grande inverdade. Eles pagam sim, eles pagam, só que no momento em que eles realmente realizam aquilo, fazem a retirada ali, e aí você calcula ali o que é capital, o que é lucro, e você paga. Sempre foi assim. Então você, na verdade, tem um imposto diferido, né? É uma estrutura diferente. Essa estrutura vai mudar à medida que eles forem tentando taxar dessa maneira. Todas as pessoas consultam tributaristas, estruturas fiduciárias no exterior, e essas estruturas vão mudar e eles não vão botar a mão no dinheiro que eles querem recorrentemente, de ano para ano. Isso é uma grande balela, mas serve como narrativa. A gente tá se perdendo ao longo de 2023 em narrativas, né? Quando a melhor notícia que o jornalista pode dar numa semana é virem trocar o letreiro lá do Ministério da Educação, diz que não, agora o Brasil voltou, não sei o quê. E a gente tem todo um problema que o chefe do executivo não assume seu papel como chefe de governo, ele só quer ficar como chefe de Estado, fica viajando e tal, porque isso aqui e tal, e o problema não é dele. O negócio é ter os ministérios, vamos criar mais ministérios, vamos fazer, o problema é de vocês, certo? Então nós temos já uma situação disfuncional em 2023, a conta está chegando, a arrecadação no primeiro semestre de 2023, descontada a inflação, dados do próprio Tesouro e da Receita Federal, foi 5% a menos do que no primeiro semestre de 2022, ou seja, a economia está de fato desacelerando. Então, aquela ideia de 2024 ter o déficit primário zerado não vai acontecer. Pode escrever, não vai acontecer. Aquela receita que o ministro da Fazenda acha que ele vai conseguir, não vai acontecer, porque receita não é uma coisa que você escreve em pedra. A coisa que você escreve em pedra é quanto você gasta. Isso está escrito em pedra e é ali que você pode cortar. Como o atual governo não pretende cortar absolutamente nada, ele pretende gastar mais, tudo pelo social e pelos amigos que eles estão enviando para os conselhos das várias empresas estatais para ter seus 30 mil reais por mês, essa aqui é a verdade, certo? Não vai mudar nada. E nós vamos afundar em 2024, numa grande recessão como foi ali no governo da presidenta. O 2023 foi só um tira-gosto. Nós pegamos tudo aquilo que foi deixado pelo Guedes, tudo aquilo já foi exaurido em um semestre,
e nós já entramos num déficit primário de menos 1,4. Fechou em junho, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou torcendo, fechou com um rombo de 43 bilhões, que dá lá menos 1,4. E o PIB já com estimativas de queda. Nenhuma dessas medidas simplesmente vai fazer voltar a confiança de quem entende, de quem tem capital. Não vai acreditar nessa turma, tá certo? Quando manda, por exemplo, um cara como Celso Amorim para Cuba, para restabelecer relações mais assim com Cuba. Quer dizer, esse é o tipo de preocupação que nós temos realmente. Então, assim, esse é um exemplo de que não tem como funcionar. Por isso que eu diria que nos próximos 4 meses, realmente as notícias só se somarão às notícias ruins. Vamos então para o Ibovespa. Esse dado, então, do Ibovespa, essa queda que nós tivemos aqui, ó, ela indica, basicamente, de tudo isso que eu comentei com vocês, problemas locais. Esquece. Cadê o FIT? O FIT não melhorou a nota do Brasil? O Brasil não deixou de ser um pária, nós voltamos e tal, enfim. Vejam que é tudo aquela narrativa. Vocês não concordam? O que vocês acham? Pois é. É só uma narrativa. Agora, trimestre, fim desse terceiro trimestre, iniciando o quarto, nós veremos realmente aonde beber água. Já zeramos aqui bolsa, aquilo que tinha sido, lembra do 112 mil pontos, posição Ibova 11, já zerado. Pré-fixados, vocês viram o ganho de pré-fixado? Para quem entrou, por exemplo, em janeiro, fazendo uma conta simples, um pré-fixado 2029, foi apurado, por exemplo, o ganho bruto de 21% nesse período. E aí já está no Tesouro Selic. E vamos aguardar as curvas futuras, que é o que manda realmente, elas estão subindo. Voo de galinha, que eu quero ver aqueles IPOs. Pode anotar, eu quero ver todos aqueles caras que falam, não, IPO 2024 é o ano dos IPOs, vamos anotar todo esse pessoal. Vejam, por exemplo, a fragilidade do sistema de transmissão de energia elétrica brasileira. Um rompimento em um ponto de uma linha de transmissão no Ceará repercute em 25 estados. Vocês não acham que tem alguma coisa podre em toda essa história? Vocês não acham que tem alguma coisa podre? Eu acho. Eu acho que realmente é uma coisa podre, porque se o sistema nacional interligado ele é tão frágil que um rompimento numa linha de transmissão gera todo esse colapso, né? Imagina um problema realmente mais sério. Não adianta culpar a Eletrobras. A Eletrobras não tem absolutamente nada a ver com isso, tá certo? Problemas acontecem, rompimentos acontecem, só que se o sistema é interligado, ele deveria, em milissegundos, acionar outras vias para compensar aquela linha que simplesmente saiu do ar. Inclusive, por exemplo, até termoelétricas que estão prontas para entrar no caso de uma emergência. E isso não aconteceu. Foi havendo um desligamento, só para aproveitar aqui o tempo, um desligamento de segurança, desde turbinas, né, de Belo Monte, de Santo Antônio, por uma questão que a carga caiu abruptamente e você desliga a turbina para simplesmente não fritar tudo ali, porque você não tem aquela carga sendo puxada. E outros estados foram caindo. E aí você tem desde a ministra da Fazenda dando palpite, a primeira-dama dando palpite, você tem todo mundo. Então, assim, só falta o Papa Francisco também falar contra a Eletrobras. Eu estou aguardando. Talvez o Vaticano também se pronuncie contra a privatização da Petrobras. O bom era realmente o prejuízo que a Eletrobras tinha na época da privatização. Só Santo Antônio, 20 bilhões de prejuízo, de dívida, né? De uma coisa totalmente inútil do ponto de vista de investimento de dinheiro, né? Que você constrói tudo aquilo e depois, quando termina, está devendo 20 bilhões. Né? Um projeto maravilhoso, né? Sensacional, muito bem gerido, muito sensacional. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês pensam que realmente é algum probleminha aqui em agosto e tal, aguardem, tá certo? Aguardem até o final do ano. Essa gordura que o Ibovespa acumulou de maio, ele pode rapidamente, basta ali os próximos 4 meses para simplesmente ele zerar esse movimento, tá certo?
E não vão dizer que o problema é da China, dos Estados Unidos, o preço do petróleo acima de $80. Não vem com isso. O problema é simplesmente um problema estrutural aqui, de que as contas não estão fechando. E nós vamos ter mais 2 ministérios, aquela narrativa toda, está tudo funcionando muito bem, está tudo tranquilo. A imprensa, os canais principais da grande mídia, se você assistir, está tudo tranquilo, fiquem tranquilos e tal. Mas não é isso. O mercado de renda variável é o que é o mais ágil para sentir o cheiro de enxofre, como esses meus parceiros aqui. Eles são realmente já treinados para sentir cheiro de enxofre. E é o que eu já estou sentindo. Eu já imaginava que 2024 seria um ano péssimo, né? Porque se eu usaria 2023 para fazer todas as besteiras e aí a conta viria em 2024. Eu diria que houve uma antecipação em 4 meses. Então o inferno já chegou a partir do fim de agosto de 2023.